Boa noite a todos. Eu quero saudar aos irmãos e aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por mais esse dia de estarmos aqui para louvar e engrandecer o teu nome, junto com os irmãos, Senhor, não fisicamente, mas com o mesmo propósito, Senhor, de louvar e adorar o teu santo nome, pois só tu és digno, Senhor, de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Fica conosco, Pai, que o Senhor esteja recebendo, Senhor, os nossos louvores, a nossa adoração a ti, Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoa, Pai, ao pastor que irá fazer, Senhor, a levar a tua palavra para todos que estão nos vendo, Senhor. Muito obrigado por tudo. No nome santo de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso, dizer que és formoso. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite, nessa transmissão ao vivo do culto da Primeira Igreja Batista em Caicó. É uma alegria muito grande ter vocês conosco, membros, congregados, amigos que nos frequentam e tantos outros amigos que nos acompanham pela rede social, alguns aqui da cidade, outros de longe, mas que nessa noite juntos conosco fazem parte de uma só voz que se eleva ao Senhor em adoração, em culto consciente, racional, de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Eu quero dizer a você que você é muito bem-vindo a essa transmissão, a esse momento de culto, aí onde você está com a sua família, e nós aqui servindo ao Senhor e levando com a graça dele até você por meio desse canal
essa transmissão. Esperamos que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações de maneira muito clara, de maneira muito tranquila e compreensível por meio do seu Espírito Santo. A nossa oração é que esse tempo seja um tempo precioso para todos nós, um tempo de aprendizado e um tempo de pensarmos cada vez mais e de maneira muito mais consciente no nosso papel como servos do Senhor, como adoradores. Quero fazer uma breve oração com você nesse momento. Feche seus olhos, por favor. Senhor, como já foi dito aqui pela irmã Evaneide, nós estamos reunidos, Pai, aqui em Teu nome. Tudo que está sendo feito aqui é para Teu louvor, é para a Tua glória, Pai. Te agradecemos pela oportunidade que nós que estamos aqui temos de estar Te servindo nessa noite. E pela alegria de saber que alguns já estão conosco, que outros vão chegando durante essa transmissão. Que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas nessa noite. Receba o nosso culto, receba o culto daqueles que nos acompanham nesse momento em suas casas, talvez em seu trabalho, talvez em algum local em que precise estar nessa noite. E que Teu nome e apenas o Teu nome seja exaltado e que a Tua palavra, através dos louvores, da oração e da Tua palavra, chegue ao nosso coração nessa noite. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Vamos louvar mais uma vez. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei,
circunstâncias adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém. Boa noite mais uma vez para você que está nos acompanhando ao vivo nessa noite de domingo. Quero agradecer de coração ao Senhor por você estar aí conosco. Agradecer pelos irmãos que estiveram aqui, irmã Evaneide, irmão Pedro Henrique e o irmão Tiago também, que ministraram louvores para a gente. Nesse formato de culto, é bem verdade, tudo é um pouquinho mais resumido e, inclusive, o tempo de celebração fica um pouquinho mais restrito, mas é oportuno que estejamos juntos, independente do tempo que vamos ficar aqui. Ao final da mensagem eu vou dar alguns avisos rápidos, mas eu quero que você nesse momento, junto comigo, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo de número 1 e verso 14. Apenas um verso nós vamos ler essa noite. Verso 14, capítulo 1, verso 14 do Evangelho de João. Quero fazer essa leitura e você pode acompanhar aí na sua versão, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vamos orar mais uma vez. Senhor, um único verso, uma única expressão de reconhecimento da Tua presença entre nós, uma palavra de uma testemunha ocular da Tua passagem entre nós, que em poucas palavras resume que Tu estivestes aqui entre nós, que a palavra viveu entre nós, que nós a vimos encarnada, cheia de graça e de verdade, que nós vimos o unigênito do Pai entre nós. Senhor, essa é a razão pela qual nós cremos. Sem o Cristo, sem o Deus Emanuel, a fé cristã é inviável, é impossível. Sem a Tua vinda para ter entre nós pregado a boa nova, morrido e ressuscitado, não há fé, não há identidade cristã. Como também sem o Teu Espírito hoje aqui, não há a Tua presença. Por isso nós pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo seja Ele quem fale aos nossos corações nesse tempo em que vamos refletir na Tua palavra, nesse tempo em que vamos pensar um pouco sobre o que esse texto nos fala, sobre as verdades para as quais ele aponta. Sim, Senhor, dê-nos a graça de sermos alcançados pelo Teu Espírito e termos o nosso coração aberto para ouvir a Tua palavra. Faça isso aqui entre os que estão aqui, os poucos que estão aqui ministrando nessa noite. Faça isso entre os demais que estão nos acompanhando nesse momento, em suas casas, em seu ambiente de trabalho, na sua intimidade, na sua reclusão, talvez no seu desconforto emocional desses dias, Pai. Atinja-os pelo Teu Espírito Santo e com a Tua palavra. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo sincero. E nós fazemos essa oração em nome de Jesus, o Teu Filho,
o Verbo que habitou entre nós. Amém. Texto maravilhoso do Evangelho de João, texto que traz em si algo tão precioso, que é saber que Deus, que a palavra, aquele que estava no início, como ele fala no começo do capítulo 1 do seu Evangelho, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E que ele, João e alguns outros tiveram o privilégio de ver a sua glória, a glória que se assemelha à do Filho único, do unigênito do Pai. Como Jesus era Deus e homem. Essa é uma questão que para muitos ainda ecoa e que ela só pode ser resolvida com a fé. Apenas a fé de que Jesus, mesmo sendo homem, era plenamente e é plenamente Deus. Apenas a fé é capaz de tornar possível essa união entre aquele que habitou entre nós com a divindade eterna do Deus que criou o mundo. E aí eu quero dizer para você algumas coisas que você sabe e que são verdade. A primeira coisa que eu quero falar para você é que você e eu, nós não somos Deus. Isso é fato. Você é um homem ou uma mulher. Eu sou um homem. Nós temos um corpo, uma vida biológica. Mas nós também temos um espírito. E todo espírito carrega em si algo que é peculiar à natureza de Deus, que é a possibilidade de relacionamento com Deus. Você não é apenas um corpo, mas você é, conforme a Bíblia descreve, alma vivente a partir do momento que o Senhor sopra na sua vida e na minha o Espírito. Muitos vão chamar isso de consciência, muitos vão chamar isso de mente, muitos vão chamar isso de intelecto. Mas o fato é que não temos divindade em nós, não somos deuses, somos pessoas, mas carregamos um espírito e esse espírito comunica-se com Deus. Nós estamos num corpo, encarnados, por assim dizer, não é verdade? E nós somos pessoas ainda incompletas. Nós somos pessoas retalhadas. Vamos dizer assim, nós somos todos incompletos. Nós somos em algumas áreas da nossa vida mal resolvidos. Nós somos em algumas áreas da nossa vida desconstruídos por causa da nossa própria natureza ansiosa, da nossa natureza que busca mudar e melhorar as coisas todo o tempo, e a gente vai se desconstruindo, vai se desmontando e se remontando. Somos completamente temporais. A nós foi dado um dia para nascer, um dia para morrer. Mas conseguimos ainda assim entender que porque Deus sopra em nós o seu Espírito, nós conseguimos estar para além do tempo, por conta dessa condição. Agora, eu e você, com todas essas limitações da vida, a gente ainda consegue olhar e entender e discernir espiritualmente as coisas de Deus. A gente ainda consegue perceber que em nós habita um Espírito que comunica com Deus. Imagine como era então a pessoa de Jesus. Tente explicar a si mesmo como era esse que, habitando entre nós, foi cheio de toda graça, carregou em si toda a verdade, para quem os homens olhavam e viam a glória do unigênito do Pai. Como eu disse no começo, essa é uma confissão possível apenas por meio da fé. Nós não conseguiríamos, de maneira humana, racionalizar um Deus que habita corporalmente no homem, mas pela fé nós podemos. Imagine Jesus, tão completo, tão pleno e tão cheio de graça. Agora, em primeiro lugar, imagine que, sabendo Jesus de si mesmo, tanto assim, que carregava em si a natureza do Pai, Ele abre mão dessa divindade. Ele habita entre nós. Imagine você que Jesus, sabendo de todas as coisas, decidiu esvaziar-se de todas elas.
A propósito, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, vai falar que devemos carregar o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, existindo como Deus, não usurpou ser igual a Deus, algo a que ele se agarrasse, pelo contrário, ele se esvaziou. E se esvaziando, Paulo completa e diz: encontrou-se e achou-se em forma humana, e na forma humana humilhou-se até a morte e morte de cruz. Como alguém que soubesse tanto assim da sua natureza divina podia fazer outra coisa? Como ele poderia se esvaziar? Por isso ele pode ser Deus, por isso ele pode, sabendo de todas as coisas, esvaziar-se de todas elas para habitar entre nós. E ele não sabia de todas as coisas dentro dessa categoria do pensamento humano que a gente de maneira limitada imagina, que seria saber de todas as coisas a partir do intelecto, a partir do acúmulo de informação. Não é saber todas as coisas no sentido apenas do conhecimento, mas Cristo discernia e carregava o sentido de tudo nele mesmo. A palavra plenitude que o apóstolo João encontra para descrever a forma como ele se achou entre nós, nos faz perceber que ele discerniu todas as coisas, carregou em si o sentido de todas as coisas, mesmo quando as coisas especificamente não estavam ao seu alcance e ao seu olhar humano, ele conseguia discernir elas. A propósito disso, nós precisamos entender o real sentido de discernir a vida. E me parece cada vez mais que discernir a vida parece ser a possibilidade de saber um pouco da vida sem saber absolutamente nada. É se deixar viver e experimentar a vida. Esse discernimento que Jesus carregou em si, pleno de todas as coisas, da graça, da glória, da verdade, não retirou dele aquilo que humanamente é possível para você e para mim: o encontro, a surpresa, a possibilidade de se deixar experimentar na vida e saber que as coisas na vida vão acontecendo. Ele se permitiu, ou ele admitiu a surpresa. Sendo capaz de discernir tudo o tempo todo, ele se permitiu ao encontro. Jesus, acerca da sua segunda vinda, aliás, que é um acontecimento histórico pelo qual nós aguardamos, e pelos sinais, ele diz: este assunto é do Pai, ele não trata da categoria de tempo. E ele, podendo saber de tudo, abre mão de tudo. E esta é a maravilha que a gente encontra sobre falar sobre este que habitou entre nós, de saber que ele se deu a experiência real do encontro com as pessoas. Nós vamos encontrar vários momentos na Bíblia em que Jesus, sendo Deus e conhecendo todas as coisas, preferiu discernir todas as coisas. Há dois encontros que eu quero citar para você. O primeiro deles é um encontro que ele tem com um centurião romano. O texto bíblico, em algumas traduções disponíveis a nós, vai dizer que Jesus ficou maravilhado com a fé que aquele homem demonstra ao dizer: não sou digno de que vás à minha casa, contudo, dá uma palavra, porque eu, como homem que tenho autoridade e estou debaixo de autoridade, sei que uma palavra tua basta. Você só fica maravilhado com aquilo que te surpreende. E Jesus discerne o sentido da fé que se revela naquele homem e se permite encontrar e abraçar e viver a experiência de uma maneira plena, como o próprio apóstolo João vem dizer: pleno em graça, pleno em verdade, pleno em comunhão real e não artificial. Jesus não interpretou uma vida humana durante os anos que ele viveu entre nós, fingindo sentir, fingindo viver. Não, ele sentiu e viveu todas as implicações da vida. Colossenses 2,9 vai falar que nele habitam corporalmente toda a divindade. E isso só é possível, eu repito, pela fé. Como habitar corporalmente toda a divindade, se não num desapego total de um Deus que se permite habitar entre nós, de um Deus que se permite saber tudo, e nesse saber tudo,
preferir, talvez em alguns momentos, não saber sobre aquilo que vai surpreendê-lo e maravilhar. Como no caso da mulher sírio-fenícia, que se aproxima dele dizendo: Senhor, socorre-me, minha filha está endemoniada. Há uma multidão, os discípulos tentam afastar aquela mulher. O diálogo fica um tanto quanto estranho e um tanto quanto que afastando aquela mulher. Olha, eu não vim para outros, senão os filhos de Israel. Eu não vim para dispensar a comida dos filhos aos cães. E a insistência dela chama a atenção de Jesus, a ponto que ele diz: quão grande é tua fé, quão grande é tua entrega. Quanto surpreende o fato de você não haver desistido. É um saber tudo que discerne ou entende o sentido de tudo, mas que se permite viver a experiência tal como ela é, tal como ela acontece. É o que nos aproxima dele, mesmo separados por séculos de história, a ponto de podermos confiar que ele habitou entre nós e se faz habitar hoje pelo seu Espírito. É isso que nos faz entender que a nossa verdadeira necessidade é também habitarmos com ele. E a palavra habitou aqui significa, em uma tradução muito mais literal, tabernaculou. Montou o seu tabernáculo, acampou, viveu, se misturou com a nossa existência. E ao ler esse texto, eu só posso imaginar da maravilhosa experiência que foi para testemunhas oculares como João. Viver a plenitude da graça e da verdade, habitando em uma única pessoa. Você e eu provavelmente nunca encontramos, ou talvez nunca encontraremos ninguém na existência humana que consiga carregar em si toda a plenitude da graça e da verdade. Nós vamos encontrar pessoas maravilhosas, nós poderíamos falar de homens e mulheres que atravessaram a história da humanidade. Talvez pessoas até muito próximas a você, você poderia citar, gente da sua família, pessoas que carregaram em si maravilhosas manifestações do amor e da misericórdia do Pai, mas nunca a plenitude da graça e da verdade. Porque nós não habita aquilo que nele era pleno, a divindade do Pai. Mas nele habitou aquilo que em nós é pleno e completo, humanidade. Muitas vezes nós nos enganamos com alguns conceitos, e talvez seja muito apropriado nesses tempos em que nós estamos vivendo falar sobre algo que muitas vezes nós proclamamos como a defesa da nossa fé, que às vezes passa por um discurso um tanto quanto despretensioso, mas que às vezes é um discurso articulado e que foi ganhando força, uma impressão geral da necessidade de que o mundo esteja num estado de exceção da nossa vida, da sua vida e da minha vida. Uma exceção no mundo e do mundo, para que a gente possa se relacionar com Deus. Uma tentativa, talvez, de dentro desse mistério da fé, a gente sair dessa vida para ouvir a Deus, sair desse espaço para poder ter uma relação com Deus, porque o mundo de Deus e o mundo dos homens, afinal de contas, não se mistura. É a impressão que a gente tem muitas vezes no discurso religioso, que esses mundos são tão ambíguos que eu e você temos que fazer uma escolha crucial. Que mundo você quer? Mas saiba de uma coisa: Deus odeia o mundo dos homens. Vivemos às vezes essa dicotomia ou esse dilema entre estar aqui com a nossa mente lá, e nos esquecemos muitas vezes de revisitar algumas verdades da Bíblia. João 3,16, o mesmo evangelho vai dizer: Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho, esse que João retrata no verso 14 do capítulo 1, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, as pessoas que estão no mundo e a criação que ele não só criou, mas redimiu em Cristo Jesus. De maneira que ele oferece para que a gente não pereça no sistema, esse sim que habita no mundo e que é mau. E aí muitas vezes, nessa dicotomia, nessa coisa tão ambígua de estar no mundo e não pertencer ao mundo, ou odiar o mundo porque Deus odeia o mundo, a
a gente vai sendo preparado muitas vezes no ambiente religioso, apenas para falar sobre Deus, apenas para ter a ajuda de Deus em algumas coisas que são secretas. E aí as pessoas ao longo dos dias, dos meses e dos anos vão passando por entre o ambiente religioso, vão vivendo uma religiosidade e vão tentando cada vez mais se conectar a Deus num ambiente que não existe, fugindo do ambiente que existe para uma dimensão que por ora não existe. E a gente olha para esse texto e vê o Senhor fazendo um caminho inverso, saindo da dimensão celestial que existe para o mundo, para se misturar no meio de nós. Eu sempre costumo dizer uma palavra que já ouvi há algum tempo, que me parece que uma das grandes tentativas que nós carregamos na fé cristã é a tentativa de fazer da nossa religião uma religião de evasão. Nós estamos nos preparando para sair do mundo, sair para ouvir a Deus. Nós estamos muitas vezes com o discurso de que Deus não se mistura, de que Deus odeia o mundo e que só a religião reconecta. E agora a gente vê, pelo que o texto aponta, que Jesus faz a viagem inversa, vem ao mundo, habita entre nós. E como eu dizia, talvez esses tempos de afastamento do ambiente físico religioso estejam nos fazendo pensar sobre esse encontro que não depende do local, que não depende da hora, que não depende do momento, mas depende da disposição dos corações de encontrá-lo. De um Deus que, afinal de contas, não é capaz de odiar aquilo que Ele criou, mas Ele quer redimir aquilo que Ele criou. Por isso Ele envia o Seu Filho, por isso Ele habita entre nós, por isso Ele vem pleno de graça e de verdade. Por isso a Sua glória é manifestada. Por isso os discípulos e o apóstolo João já não conseguem desconectá-lo da figura do Filho único do Pai. Porque Ele habita entre nós, porque Ele se conecta conosco. Jesus tabernaculou conosco, habitou entre nós, não construiu templos, andou conosco, se fez gente como a gente e se misturou com a gente. Se misturou com essa dimensão que às vezes você e eu chamamos de suja e que, diga-se de passagem, tem suas nuances sujas no seu sistema mau e nefasto, que nós muito bem podemos chamar de pecado. Mas se você olhar, você vai ver um Deus que sai do santo, santo, santo para habitar entre nós, naquilo que é, muitas vezes, o ambiente da sujeira. Mas faz isso amando, faz isso com graça, faz isso com verdade, faz isso conhecendo tudo a respeito da sua essência divina e se permitindo ser homem e ser gente com a gente. O próprio Evangelho de João vai nos trazer alguns encontros que são demasiadamente importantes para a gente entender esse habitar de Deus conosco. O primeiro deles talvez esteja contido no casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Agora imagine comigo aquele pessoal ali já há algum tempo bebendo tanto a ponto de acabarem com todo o vinho. Imagine Jesus habitando ali, tabernaculando ali com aquele povo, conferindo a sua presença num fim de festa, numa situação que para muitos de nós é impensável. É suja demais, é humana demais, é mundana demais, e Ele habitando ali com graça e com verdade, transformando o que seria uma grande tragédia pessoal para o noivo, familiar para ambas as famílias, no início da manifestação do seu habitar, do seu trazer o melhor para o melhor momento e para o tempo certo. Imagine ainda no Evangelho de João o encontro de Jesus com Natanael. Imagine a religiosidade que nega a graça do habitar. Porque Natanael nega essa graça. No começo ele nega a possibilidade do novo nascimento. Imagine a religiosidade. A religiosidade imersa muitas vezes naquilo que era velho, passado. Imagina o testemunho agora de João Batista que diz que ele cresça, que eu diminua.
Imagina que ele entende perfeitamente que Cristo é aquele em quem habitam corporalmente toda a divindade do Pai, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora ele, João Batista, começa a dar um testemunho e dizer: ele crescerá. A sua existência entre nós é com esse propósito, é com essa finalidade. Dentro desses encontros, Jesus encontra uma mulher samaritana, com quem já seria muito difícil relacionar-se simplesmente por ser samaritana. O que prova que ele habitou entre nós para estar com gente isolada. Que palavra tão comum, tão peculiar nos dias de hoje. Gente que precisava se isolar, procurar os horários mais complicados para estar no poço, procurar um momento em que ninguém estivesse ali, procurar um momento da surdina. Ele habitou no meio dessa geração que a gente muitas vezes chama de má e de adúltera, para redimi-la por meio da sua graça e do seu amor. Todos os encontros, ou a maioria dos encontros de Jesus com aqueles que eram religiosos e que, portanto, deveriam entender o significado da sua presença, terminaram em discussões. Veja os encontros dele com os fariseus, veja os encontros dele com os escribas, veja os encontros deles com os saduceus. Quase sempre terminavam em controvérsias pesadas. Já com aqueles que o mundo dizia não são e não pertencem, afastemo-nos deles, ele habitou. Em Betesda, curando um paralítico há 38 anos, curando alguém que a sociedade marginalizou, jogou para o canto, que sequer tinha forças de ser alcançado pelo sobrenatural que habitava naquele lugar. Jesus se aproximou daquilo que muitas vezes nós negamos, para que por meio dessa graça e verdade a glória do Pai fosse manifesta. Para que isso não seja apenas para nós, apenas o discurso e o verso de um dos apóstolos, precisamos ter coragem de habitar com as pessoas, de viver perto delas. O Evangelho de João ainda traz um encontro de Jesus com uma mulher adúltera. É ele indo ao encontro de quem não merece, ele indo ao encontro daqueles cujas pedradas são a única resposta do mundo para os seus pecados e para a sua sujeira. O cego de nascença, o lodo com a saliva, elementos naturais, elementos da vida. Um gesto estranho aos nossos costumes tão limpos e ocidentais, que confere graça a um outro marginalizado. O seu amigo Lázaro, o amor na dimensão mais profunda, tornar a dar a vida a um amigo, fazer daquela manifestação miraculosa o testemunho maior do seu poder e da sua natureza messiânica, e ao mesmo tempo trazer à vida um amigo querido por quem ele chora, conforme o Evangelho vai nos descrever. Vai a um jantar, ali é reconhecido, é ungido, é abençoado, é glorificado. É preso, é torturado, vai diante da maior autoridade da Judéia, Pôncio Pilatos, é julgado, mas antes do seu julgamento e da sua condenação final, é questionado acerca de uma coisa que muitas vezes também nos faz parar para pensar, afinal de contas, pergunta Pilatos, o que é a verdade? O que é a verdade? Parece que Pilatos entra num conflito totalmente oposto a isso que João declara como a manifestação do que ele percebeu quando disse: vimos ele pleno de graça e de verdade, porque Pilatos olhava e não conseguia sair do olhar humano e momentâneo daquele homem preso, torturado, e segundo Pilatos cria, e de fato, de um ponto de vista prático, era verdade, estava nas suas mãos o seu destino. Que pergunta, o que é a verdade, afinal de contas? A verdade se manifestava naquele em quem habitava corporalmente toda a plenitude de Deus. E Jesus, com os seus discípulos, em vários momentos, nas casas deles, ou na praia, ou no mar da Galileia, ou na pesca, manifestando a sua presença, uma presença que se envolve com as coisas corriqueiras da vida. Um amigo que retorna para restaurar outro amigo, um perdão que se libera, como ele faz com Pedro,
No final do Evangelho de João, ao reunir ele e outros discípulos ao redor do fogo, ao tomar uma refeição, ao convidá-lo a apacentar as ovelhas, restaurá-lo de uma forma linda, singela e ao mesmo tempo profunda. Habitar com as pessoas. Vivemos em tempo de reclusão, de não habitação presencial, mas um tempo de refletir que o sentido de enxergar essa plenitude de Cristo tem que ser além da religiosidade, gente. Tem que ser para além apenas do local do encontro. Ainda hoje eu falava com um jovem e dizia para ele, olha, nós precisamos orar e pedir ao Senhor que esse tempo reserve para nós saber. Para muitos, saber que o templo não é tão essencial quando nós nos tornamos casa e morada de Deus e podemos habitar com Ele onde nós estivermos. Mas para um outro grupo, talvez entender a essencialidade e o papel do estar juntos como uma manifestação coletiva de unidade, de habitação, de possibilidade de manifestarmos essa graça entre nós, de experimentarmos a verdade do Evangelho sobre nós, de enxergarmos a glória de Deus sobre nós pela ação do Seu Espírito em nossa vida. Um tempo que nos desafia a não habitar presencialmente, mas nos permitirmos habitar espiritualmente em Deus, nos permitirmos habitar no sentimento, no amor, na aproximação das pessoas em cada oportunidade que assim nos for apresentado, de enxergarmos que Ele habitou e habita conosco. E habita porque promete, nesse mesmo Evangelho, capítulo 14, vosso coração não se turbe, e começa um discurso falando sobre a sua promessa, sobre o seu Espírito, sobre o nosso Consolador. Eu não vejo você nesse momento. Eu não consigo olhar nos seus olhos e saber que tipo de experimentação você está vivendo, que tipo de visitação você está recebendo nesse momento. Mas eu posso ainda dizer a você, permita-se ser habitado por esse que vem ao mundo, que se faz gente como nós. E que, conforme tantas situações que descrevemos aqui, fez a opção do caminho inverso. Veio a um mundo que nós costumamos, na linguagem religiosa, chamar de mal. Mas que hoje, estranhamente, nos parece tão essencial. Inclusive para que possamos testemunhar o bem em que cremos. Confie que essa habitação não é uma habitação apenas para o tempo de hoje, apenas para a existência daqui. É uma habitação plena, mas que ela só é possível porque Ele habitou temporalmente entre nós e habita eternamente em nós pelo Seu Espírito. Não desista de na caminhada confessar a cada dia o fato de que Ele habitou entre nós, de que Ele está entre nós. Resista cada dia à tentação de fazer da sua comunhão com Deus algo que te separe das pessoas. Pelo contrário, esteja próximo delas. Ame aqueles que precisam ser amados. Esse tempo que nós estamos vivendo tem revelado muitas coisas. Esse tempo revela coragens antes escondidas, covardias antes escondidas, frustrações enterradas na alma. Medos que vão se exacerbando, que vão aparecendo ao passar do tempo. Situações que talvez passassem despercebidas no ambiente normal, parecem ficar aflorando na vida das pessoas quando elas simplesmente não conseguem mais ter o controle sobre a sua agenda e sobre o curso da sua vida. Resista à tentação de não habitar em Deus. Entregue-se à habitação que Ele propõe para você. Nós não podemos permitir que um tempo como esse passe despercebido sem que ele se torne uma oportunidade valiosíssima de valorizarmos essa habitação. E não só valorizarmos ela como uma visitação para nós que nos feche, mas valorizarmos ela como uma possibilidade de manifestação dessa graça e dessa verdade a outras pessoas.
como o próprio Cristo nos diz, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero encerrar essa reflexão fazendo uma oração com você. Quero que você baixe sua cabeça onde você estiver. Quero que você dedique esses instantes a uma sincera palavra de oração. Não apenas essa que eu vou proferir, mas a sua oração, o seu encontro de habitação com o Senhor nessa noite. Vamos orar. Pai amado e querido, nessa noite e aqui, unidos por esse canal que nos aproxima, apesar da distância que nos afasta, nós queremos pedir a Ti humildemente que essa palavra que nos diz que o Senhor veio e habitou, ela se faça cada vez mais verdadeira e presente em nós. Que cada pessoa nessa noite que está sendo alcançada por essa mensagem, as que assim serão, seja visitada por essa habitação, seja abraçada por essa experiência de enxergar a graça e a verdade do Pai que estão em Ti e que nos é disponível pelo Teu Espírito. Que a nossa compreensão seja de que quanto mais nós pensamos nesse mundo mau como um mundo a ser descartado, mais o Senhor quer se aproximar deste mundo para salvar e redimir as pessoas que estão nele, para redimir a criação que o Senhor fez. Mas isso é verdade, Pai, passa pela denúncia de tudo quanto é mal nesse sistema corruptor e corrupto do mundo. Tudo quanto é pecado, tudo quanto é antivida, tudo quanto é anti-boa nova, Pai. Nos dê a graça de habitarmos entre as pessoas, de sermos surpreendidos pelas experiências e ao mesmo tempo de discernirmos o mundo. Nos ajude a discernir esse tempo tão desafiador. Nos ajude a discernir ele com a certeza de que o Senhor tem nos visitado a cada manhã, nos confortado e nos dado forças. Não poderíamos, Pai, deixar de nesse momento orar por toda essa situação. Orar por vidas que talvez aflitas, Pai, já estejam se tornando cansadas de uma rotina tão incerta. De te orar por vidas que corajosamente mantêm esse mundo funcionando, cuidam de outras vidas, nos dispensam sua misericórdia. Orar por aqueles que têm liderado essa situação, pedir que o Senhor dê discernimento, bom senso, equilíbrio e, acima de tudo, Pai, misericórdia e amor, compaixão pelas pessoas. Nós não estamos, Pai, não estamos sós, Tu estás conosco, mas nós também não estamos tão isolados assim, que não possamos nesse tempo ser os canais que manifestam a Tua graça, que falam da Tua verdade. Nos ajuda para isso. Nos faça discernir essas coisas e esse tempo pelo Teu Espírito e habitar da maneira como isso é possível nesse tempo, entre as pessoas que precisam, pela fé, reconhecer em Ti aquele que vem como único de Deus para habitar entre nós. Obrigado por essa noite, obrigado por esse encontro. Despede-nos daqui a pouquinho, Pai, desse momento de transmissão com a Tua graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você que esteve com a gente nessa transmissão e quero dizer que nós vamos durante a semana entrar em alguns momentos, certamente na quarta-feira às 19h30 com um momento de oração. Em alguns outros momentos avisaremos e vamos fazer algumas pequenas lives para orarmos juntos, para ouvir o seu pedido de oração, para compartilharmos com você um tempo juntos. Quero pedir que você tenha paciência, não somente paciência, mas que você seja tomado por resiliência, capacidade de resistir esse tempo desafiador, mas que quer e que vai nos revelar algo. Quero pedir que você ore por todas as pessoas que estão sendo atingidas, direto ou indiretamente, por essa pandemia, por essa situação. Diretamente os que estão enfermos. Ore pelas nações mais atingidas, ore pela Itália, pela Espanha, ore
pelos Estados Unidos, especificamente pela região de Nova York. Aquela região está muito assolada. Ore pelos países mais pobres do mundo, que não têm a mínima condição de lidar com isso, para que o Senhor os livre de uma grande tragédia. Ore pelos profissionais de saúde. Por mais desafiador e por mais impossível que eles tornem a nossa tarefa, ore pelos governantes da sua cidade, do seu estado e da sua nação. Me permita dizer, muitas vezes, eles não sabem o que fazem, ou fazem o que pensam saber, por razões que nem mesmo eles conseguiriam entender, se razoavelmente observassem. Mas ore. Ore por paz e por entendimento, seja um promotor da paz. Consiga fazer desse tempo e nesse tempo coisas que sejam úteis não só para você, mas para outros. E seja cada vez mais guardado nessa paz que excede todo entendimento. Lembre-se, Ele habitou entre nós, mas Ele ainda está acessível por meio do seu Espírito Santo entre nós. Durante esta semana e a partir de hoje, vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos. Cada dia 4 capítulos. Hoje começamos do capítulo 1 ao 4 e vamos seguir essa leitura até o sábado. Acompanhe-nos nessa leitura também. Que Deus te abençoe, te dê uma noite de paz nesse domingo. Vou encerrar com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do seu Espírito Santo sejam com você, sejam com todos os seus familiares, com o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, e com todos aqueles que nesse mundo buscam respostas sinceras, cercadas de graça e da verdade que habitam no Cristo. Amém. Deus te abençoe. Uma boa noite para você, uma boa semana.